Este vídeo é um oferecimento especial da Golden Cell. Golden Cell, assistência técnica e especializada Motorola em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Bom dia, minha senhora. Boa tarde, meu senhor. Olá, meu jovem, como vai você? Tudo bem? Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor por ter feito essa limpeza aqui. O senhor é um garçom muito educado. Valeu mesmo. Puxa, você consegue para mim 3 pãezinhos bem moreninhos? Percebem como a educação move bem o mundo, move demais o mundo, faz com que as pessoas fiquem cada vez mais próximas? Puxa, não é legal você entrar num ônibus, cumprimentar o motorista, agradecer a ele por ter parado e depois na saída você agradecer porque ele parou no ponto? Pois é, coisas que parecem simples e às vezes não é para muita gente. Tipo, eu estou passando na rua e tem uma gari com aquela caçamba varrendo. O que custa dar um bom dia? Não custa nada. Pois é, às vezes as pessoas esquecem que estão lidando com pessoas, com seres humanos iguaizinhos a si. E fica por isso mesmo, eu não conheço, para mim tanto faz, não existe. Hoje mesmo me colocaram num grupo sobre os invisíveis sociais no WhatsApp. Os invisíveis sociais. Quem é o invisível social? Vamos conversar sobre isso já já. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Tudo bem com você? Eu sou o professor Frederico Carvalho e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da invisibilidade social. Pessoas que existem e ninguém percebe. Isso acontece direto. Acontece direto. Eu concordo que em certos lugares menos, em outros lugares mais. Por exemplo, se eu for pensar numa escola, o ambiente escolar é uma coisa tão boa, tão gostosa, que você sente menos a invisibilidade social, porque o convívio acaba sendo maior. Mas às vezes você percebe isso claramente dependendo do lugar onde você está. E o que seria invisibilidade social? Seria você não prestar atenção no outro. No outro, principalmente aquele que não chama muita atenção em princípio, ou que chama tanta atenção que você psicologicamente se coloca numa posição de negação à existência dessas pessoas. Você praticamente nega que essas pessoas existem, mas elas existem. E como existem? Desde já eu quero agradecer a você pela sua atenção com o nosso canal, que devagarzinho vai crescendo, devagarzinho vai assumindo um papel que é o de mostrar que educação é sempre boa, educação é um valor muito grande e que a gente precisa sempre estar voltado para ela. Tem muita gente que diz assim, eu não falo com desconhecidos. Segurança. Mas eu não falei para falar com desconhecidos. Eu falei, bom dia, desconhecido. Né? É diferente, não é o falar. Não vai contar sua vida, não vai perguntar como é que vai, quanto está precisando de dinheiro. Nada disso não é. Bom dia, tudo bem? São coisas que valem a pena. São regras básicas da educação que muita gente já perdeu, muitos por medo e muitos pela própria convivência com pessoas que não fazem. Por exemplo, nós temos uma característica muito diferente de povos europeus e de povos americanos, né, estadunidenses. Nós somos mais calorosos, nós somos mais próximos.
Mas nós deveríamos ser mais próximos ainda com aqueles que estão em situação social que aparentemente ou que verdadeiramente é mais desfavorecida do que a nossa. Sempre nós podemos ter muita gente em condições melhores que a gente, mas podemos ter, normalmente teremos, pessoas com mais dificuldade que a gente. Né? Então, a gente tem que começar a não fazer diferença dessas pessoas. Então, tem gente que não fala com outra pessoa por preconceito, seja ele o preconceito voltado à etnia, né? Então, a pessoa, eu não falo porque é diferente de mim, a minha cor da pele é diferente. Grande bobagem. Tem gente que não fala porque a outra pessoa é mais pobre, tem maior dificuldade de vida, ou porque mora lá longe, né? Sou pobre, feio, moro lá longe. Esse então, coitado, tipo eu, pobre, feio, moro lá longe. E também não falo porque eu não falo com homossexual. Eu só falo com pessoa que é heterossexual. Não falo com quem não é da minha religião. Não posso conversar com quem não é da minha religião. Coisas que a gente olha e diz assim, qual é o sentido? Não tem sentido. E a mesma coisa acontece com a política. E como acontece? Nós estamos no momento de segundo turno das eleições de 2022. E esse segundo turno, ele trouxe, né, um racha muito grande no país. O país ficou dividido. Todos os gráficos do TSE, por exemplo, colocam o país claramente dividido. Nós temos os pró-Lula e temos o pró-Bolsonaro. O tempo todo a gente percebe isso, a gente vê isso e os gráficos estão dizendo. Puxar para um lado e puxar para o outro, mesmo porque o segundo turno é isso. Mas o que deu no primeiro turno deixou claro que as pessoas estão nesse pensar. Só que não é uma questão só de sou Lula ou sou Bolsonaro. A questão é, eu sou Lula, mas não aceito que você seja Bolsonaro. Ou eu sou Bolsonaro e não aceito que você seja Lula. Pera aí. Aí a gente vai para um exagero sem tamanho. Porque pessoas não podem ser avaliadas pelo seu posicionamento político. Eu posso discordar do seu posicionamento político e tenho todo o direito. Como você tem o direito de discordar do meu posicionamento político. Mas posicionamento político é algo que não é para a vida toda. Não é como o seu estudo, não é como a sua vida de um modo geral, como a sua família. Não, posicionamento político, ele hoje pode ser um, amanhã ele pode ser outro. Por quê? Porque nós somos extremamente influenciáveis pela imprensa, pela literatura da época, por aquilo que as pessoas querem propagar, pela moda. Tem tanta coisa que influencia a vida política da gente, a vida social e a vida política. Que a gente não pode chegar e dizer assim, bom, agora nós temos uma situação definitiva. Não existe isso. Não existe isso. A sociedade é móvel. A sociedade, ela está o tempo todo se movimentando para um lado e para o outro. Então, aquilo que a gente acha que é muito certo hoje, a gente pode encontrar alguém que prove para a gente que não é. E eu acredito muito nisso. Por isso que eu discuto muito com as pessoas que leem tudo sobre um lado, mas não sabem nada sobre o outro. Porque o que sabem sobre o outro lado foi contado por aquele que é contra. A gente não procura literaturas a favor de um lado e a favor do outro. A gente pega a literatura a favor de um lado e dá força para essa literatura contra o outro. Quer dizer, nós não temos um meio termo, nós não analisamos inteligentemente. É o que acontece de um modo geral. Eu não posso admitir que uma pessoa
que não seja favorável à minha opinião se torne minha inimiga. Que é isso? Nem é normal que eu seja inimigo da pessoa porque ela não tem a mesma opinião que eu. Isso não existe. Nem dentro de casa. Isso não acontece. Se você tem uma casa que fala em democracia, democracia não existe sem que haja educação. Se você não tem educação, você não vai conseguir ser democrático. Começa daí. Eu não estou falando educação de escolarização, eu estou falando educação mesmo, aquela interior, aquela que você traz da vida, traz dos seus pais, dos seus avós. Se você não tem isso, você não vai conseguir ser democrático. Por quê? Se você chega aos 18, aos 20 anos e tem seu avô, o seu bisavô, ele não vai pensar igual a você e você vai entrar em choque com ele. Não é para isso que a gente vive, não foi para isso que a gente foi criado, não foi para isso que a gente nasceu. E a mesma coisa eu digo, não me interessa se a pessoa é bolsonarista ou se é lulista, para eu ser amigo ou não dela. Gente, eu votei no primeiro turno, eu não vou ficar aqui revelando minhas preferências, porque não é o principal, não é isso que eu vim fazer aqui, mas eu tenho muitos amigos que se candidataram do lado contra ao que eu votei. Mas nem por isso deixaram de ser meus amigos. Frederico, você vai votar em mim, não é? Eu digo, olha, gosto demais de você, você é um amigo, você é uma pessoa que eu gosto muito, mas por uma questão de coerência com o meu pensamento, eu não posso votar em você, eu vou votar em outra pessoa. Isso não é inimizade, isso é jogar limpo sem ser mal educado. E as pessoas, no caso, elas foram extremamente generosas, mesmo não sendo o meu voto, mas foram extremamente generosas e entenderam, não, Frederico, realmente é uma questão de consciência. Tá? Você vai deixar de ser meu amigo por causa disso? Eu digo nunca. Seremos amigos eternamente. Minha casa está à sua disposição. Minha família é a sua família. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente tem que parar de achar que a outra pessoa é inimiga da gente. Tem gente que está me ofendendo nas redes sociais, que porque eu tenho uma posição e não pode admitir que eu, como professor, tenha uma posição. Professor, médico, dentista, gari, lavador de carro, borracheiro, mecânico, é tudo igual. Não vem com essa de que existe uma diferença. Não existe, não. Eu sou ser humano, sou cidadão e voto como qualquer um. Na mesma condição de qualquer um. Então não tem esse papo. Não tem essa história. Logo, a gente não pode ficar discutindo, batendo e ofendendo o outro, botando o dedo na cara do outro, porque você é isso, você é aquilo, você é neoliberal, você é comunista, você... Para com isso, gente. Para com isso. Se a gente estudasse mais sobre as coisas que acontecem, tá, a gente veria que não adianta nada a gente fazer assim, porque o Brasil é um só. O Brasil não é meu, não é seu, não é do outro, é de todo mundo. Então todo mundo tem que ter direito a opinar nesse país. Agora, por que esse racha é muito ruim? Por que eu vejo esse racha de uma forma muito triste, muito dolorosa? Porque as pessoas estão brigando entre si. As pessoas não estão tentando mostrar por meio do respeito, por meio da consideração, que nem tudo é o que ela pensa ou nem tudo é o que o outro pensa. Mesmo porque nós temos que analisar que as gerações cada vez andam mais rápidas. Então, antigamente, você tinha um material didático, um livro que passava de pai para filho, de filho para o neto e assim sucessivamente. Hoje, o material roda. Você não consegue aproveitar para o seu filho o material do ano anterior, porque tem que ser o novo, porque se escreve ali, e se escreve ali não dá para apagar, porque o aluno é mais preguiçoso, não compra o lápis, não usa o lápis, não apaga o que escreveu, escreve a caneta, acaba com o material, e o material já tem que mudar, porque a BNCC já disse que aquilo ali já não tem mais sentido, que tem que ser o outro.
A gente sabe que a gente está nessa agitação, nessa correria, que a gente chama de mundo moderno. Mas isso não é mundo moderno, não. Isso confunde a cabeça das pessoas, principalmente quando elas vão ficando mais velhas. E eu que mexo tanto em computador há tantos anos, mexo com a comunicação há tantos anos, já fui proprietário de uma TV via web há muito tempo atrás, nem eu acompanho a coisa como ela tem que ser. Não acompanho, não tenho essa condição toda, não. Queria, mas não tenho. Então, ainda mais as pessoas mais idosas que vão tendo já uma deficiência maior em pegar as coisas com velocidade. Eu lembro a todos o seguinte: quem conhece um pouquinho do livro do Êxodo, aí vai mexer com as pessoas que não são cristãs, mas eu quero que vocês me entendam nisso filosoficamente falando. O livro do Êxodo conta principalmente a ida de Moisés, né, e o povo hebreu para a terra prometida. Para a terra prometida. Do Egito até lá, da fuga do Egito até lá, em algumas semanas estava tudo resolvido. Mas o que Moisés fez? Moisés parou, acampou, por ordem de Deus, segundo as Escrituras, e ficou 40 anos acampado no deserto. Por que ele ficou 40 anos acampado no deserto? Você quer saber? É porque muita gente que tinha ideia retrógrada ia envelhecendo, perdendo a importância legal, e aí acabaria morrendo. E novas mentalidades nascendo, já sendo educadas na nova mentalidade. A Constituição Federal fez essa semana 34 anos. Ela é nova. 34 anos ainda não deu para mudar mentalidades. As pessoas ainda esquecem que a Constituição é a carta magna, é a lei maior, e que ela precisa ser cumprida a todo custo, a não ser que ela seja oficialmente e regularmente modificada. E ela não foi. Em princípio, a modificação não pode acontecer em cláusulas pétreas de direitos, de deveres, direitos individuais. Então, esperar 40 anos para fazer mudanças é estratégico. É estratégico. É isso que a gente vê acontecer o tempo todo. Mas, se a gente tem literatura de um lado, literatura de outro, a gente vai ter como se balizar e saber o que vai fazer com esse país para frente. Agora, se alguém numa canetada diz que o que existia até então não pode mais existir, acabe isso, e tem que tirar tudo da internet, isso não pode aparecer, a gente está acabando com a história. Está acabando com as referências. Está acabando com tudo que a gente possa ter de lastro sobre a vida da gente, a vida pregressa e a vida futura. A gente precisa ter um retrovisor para saber aquilo que se passou lá atrás. Mas ninguém pode contar só para a gente tem que olhar. E quem conta não pode contar só uma versão, porque não existe história de uma versão só. Não adianta brigar, procure conhecer, procure analisar, verifique se o que se diz bate com aquilo que se faz. Porque não adianta eu chegar e dizer sou muito bonzinho e você vai ver que não é essa beleza toda. E nem adianta dizer que fulano é um vociferador.
e você vai ver nas atitudes. As atitudes não são de quem vocifera, são atitudes de quem resolve. Analise. Converse mais. Saia do seu ponto de conforto, porque senão você não vai aprender. Antes de votar, é o que eu sempre digo, eleva seu pensamento, pede clareza à divindade que você acredita, seja ela qual for, e isso não me diz respeito, mas lembre-se, tem que pensar no que é melhor para o povo. Fique seguro do que é melhor para você fazer. Porque senão você não estará ajudando a educação, você não estará ajudando a saúde, não estará ajudando os esportes, não estará ajudando a liberdade de comunicação na internet, liberdade de imprensa. Você estará lutando pelo cerceamento. Você quer isso ou você quer que o povo seja livre, que ele possa pensar, que ele possa dizer, mas que ele possa aprender? Fica a dica. E se você gostou desse vídeo, indique para as pessoas, dê o seu ok, né? Ok. Inscreva-se no canal, toque o sininho para ele avisar de novidades, né? E fique sempre com a gente. Fique também com os nossos Pensamentos do Bem, que vão ao ar toda segunda e todo sábado, também pelo youtube.com/professor Frederico Carvalho. Inscreva-se também no canal, como eu já pedi. Nosso Instagram é o Frederico Carvalho TV. Pode entrar lá no nosso Instagram, Frederico Carvalho TV. Acompanhe aquilo que a gente passa semanalmente, porque é um prazer ter você com a gente. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.